Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, vocês, aí família, todo mundo com saúde e paz. Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina de matemática básica. Espero que as aulas anteriores tenham te ajudado a vocês a desenvolverem, né, a desenvolver o conceito matemático que é necessário, não só para a nossa disciplina, mas também para as disciplinas que ainda estão por vir. Beleza? Mas vamos lá. Por que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos tratar de um conceito também que vocês conhecem muito bem. E até meio similar com o que nós já tratamos, né? Nós vamos falar sobre conjuntos numéricos e relação e função, né? Nós vamos tratar agora específico de conjuntos, né? Só que agora, antes nós só falávamos conjunto A, conjunto B, conjunto C, né? Agora nós vamos tratar com esses conjuntos e determinando que tipo de conjunto, né? Ou que tipos de conjuntos serão trabalhados aqui, beleza? Muito tranquilo. Novamente, disciplina matemática básica, conceito básico que vocês já estudaram aí no decorrer, né, da vida estudantil de vocês. Beleza? Vamos lá, então? Então, vamos começar a nossa aula falando sobre verificando o que nós vamos tratar hoje, né? Nessa aula, nós temos como objetivo apresentar, né, a vocês aí a classificação de conjuntos numéricos, a definição de relação e função. Então, vamos trabalhar conceitos básicos, que esses conceitos serão importantes para outras aulas da nossa disciplina e para outras disciplinas do curso. Nesses conteúdos serão abordados conjuntos numéricos, relação e função, e a gente vai tratar isso de maneira bem tranquila, para que vocês possam assimilar e, claro, orientar-se no estudo das disciplinas que está por vir aí, beleza? Vamos lá? Pessoal, primeiro conjunto, vamos tratar o conjunto dos números naturais, né? Quem são os elementos do conjunto dos números naturais? Nada mais é que quem? Quem são os números naturais? Seria assim, eu vou usar uma analogia aqui para vocês pegarem. Quando você pega uma calculadora ou seu celular, quais são os números que estão lá? Naturalmente eles estão lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, quando eu quero o 10, eu vou lá no 1 e no 0. 11, 1, 1, né? Então, o conjunto dos números naturais são formados por esses algarismos, tá? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 40, 50. Então, são números, esses são os números naturais que nós temos, beleza? Só que quando você pega o conjunto dos números naturais, você tem que lembrar que você pode trabalhar com os conjuntos naturais não nulos. E quando você fala não nulos, é você excluir aí o zero. Quando você representa isso aí algebricamente, veja que existe uma diferença entre esse conjunto dos números naturais e o conjunto dos números naturais não nulos. E essa diferença vai servir para os demais conjuntos. É esse asterisco aqui, ó. Quando aparecer esse asterisco aqui em cima, significa que é o conjunto dos números naturais não nulos. Tá beleza? Vamos seguir? Bom, o conjunto dos números naturais, ele pode e é representado numa reta, e ele representa um intervalo, né? Então, por exemplo, você tem a medida unitária entre um intervalo e outro. Então, quando você tem uma medida inteira, a gente vai tratar isso também mais adiante, então, de 0 a 1, uma unidade, de 0 a 2, 2 unidades, de 0 a 3, 3 unidades, então são a representação na reta numérica dos números naturais, beleza? Propriedade dos números naturais. Quais são as propriedades que nós temos dos números naturais? E lembrando, tá, pessoal? Propriedades na matemática são conceitos que você, em alguns momentos, pode ou não aplicá-los. No caso dos números aqui, em específico nos naturais, eu vou só trazer para vocês algumas condições que podem ocorrer quando você realiza operações com números naturais. E assim nós vamos fazer com os demais conjuntos também. Então, veja só. A soma de dois números naturais, pessoal, a soma de dois números naturais, ela naturalmente ela vai dar ou vai gerar um número natural, tá? Então, a soma de dois números naturais também é um número natural. A multiplicação de dois números naturais, o que você obtém é um número natural. Se n é um número natural, então n mais 1 é o seu sucessor, né? De n. E n é o antecessor de n mais 1. Então, o que a gente acontece? N, 1. N mais 1, 2 é o sucessor. Então, 2, quem é o antecessor de 2? É o n, que nós chamamos de 1. Então, é só uma maneira de você representar isso aí, que quando vocês forem trabalhar, às vezes, comandos,
lá no desenvolvimento de algum programa, de algum software, isso é importante para vocês analisarem, tá bom? Bom, nós temos o conjunto dos números inteiros. Quem são os elementos do conjunto dos números inteiros? O próprio nome já fala, né? Inteiro. A gente tem essa ideia, né? O número quebrado, né? Não. Quando você, na verdade, não tem números quebrados, a gente vai ver que existem aí uns números racionais e números irracionais. A gente vai ver isso mais adiante. Então, os números inteiros é formado por quem? Por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1000 positivos, mas também eu posso ter os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E a representação do conjunto dos números inteiros é dada por essa letra Z, ó, tá vendo? E aqui nós temos o conjunto dos números inteiros. Lembra que no conjunto dos números naturais nós tínhamos o conjunto dos números naturais e os não nulos? Aqui também nós podemos representar. Os números inteiros, eles também representam, quando você olha na reta numérica, você tem o seu simétrico, tá? Então, por exemplo, de 0 a 1, eu tenho uma unidade inteira. De 0 a menos 1, eu também tenho uma unidade. Então, 1 e menos 1 são chamados de números opostos. Quando você vai e analisa isso aí na reta numérica, você tem o mesmo intervalo, tomando o zero como origem, tá? Nós temos o conjunto dos números naturais, que ele está contido. Lembra lá na nossa primeira aula? Contém, não contém, contido e não contido. Então, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Por quê? Porque se você vier aqui nesse conjunto aqui em cima, ó, daqui para cá, para a direita, é o conjunto dos números naturais, ó. Não é isso? Bom, é interessante o quê? Que nós também temos o conjunto dos números inteiros não nulos. Olha que apareceu o asterisco aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Quando aparece esse asterisco aqui, em relação a uma simbologia de conjunto, que você está excluindo o zero. Você pode ter o conjunto dos números naturais, dos números inteiros positivos. Olha aqui, apareceu esse maisinho, só me interessa o conjunto dos números inteiros e positivos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Conjunto dos números naturais negativos, ó. Então, apareceu esse menos. Então, vai ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, é uma representação que você tem aí dos conjuntos dos números inteiros. Beleza? Vamos seguir? Propriedades dos números inteiros, assim como nos números naturais, nós temos que todo número natural é um número inteiro, verdadeiro. A soma e a diferença de dois números inteiros resulta em outro número inteiro. Se você somar dois números inteiros ou subtrair dois números inteiros, o que você vai ter é um número inteiro, pode ser positivo ou negativo. A multiplicação, ou seja, produto entre dois números inteiros, vai gerar um número inteiro, né, o resultado. E aí nós entramos no conjunto dos números racionais. Quem são os elementos dos conjuntos dos números racionais? Bom, nós temos os naturais, que está contido nos inteiros, e os inteiros também está contido nos racionais. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais ele é formado, ou ele tem como elemento, todo e qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, tá? Então, todo e qualquer número que possa ser escrito na forma de fração, você tem aí um elemento do conjunto dos números racionais. E quando você fala uma fração, olha, aqui nós temos um numerador que é A, o numerador que é B. Esse A, veja só, é um número inteiro. Esse B é um número inteiro, não é? Então, isso implica que o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números inteiros está contido nos racionais. Como que eu represento o conjunto dos números racionais? Pela letra Q, que está aqui. Beleza? Bom, aí nós temos alguma representação de elementos de um conjunto dos números racionais. 8/25, né? Menos 2 sobre 1, que dá menos 2. Mas menos 2 não é um número na fração. Lembre que se você chegar aqui e representar ou identificar o 1 aqui no denominador, não vai mudar nada, né? Você tem aquela famosa dízima periódica, que também é um número racional. E aí você pode também representar o seguinte: 0 dividido por 10. 0 dividido por 10 é um número racional, porque 0 dividido por 0 por 10 é 0, e 0 pertence ao conjunto dos números racionais. Bom, cuidado, tá, pessoal? Que dízima periódica, isso é um caso sério.
que muitas pessoas se complicam quando se trata da dízima. A dízima só é periódica se houver uma repetição após a vírgula. Então, isso aqui é uma dízima periódica, por quê? Porque eu tenho 0,3333, que é uma dízima periódica simples. Se eu tivesse assim, ó, 0,31, 31, 31, ó, e aí esses três pontinhos, eu estou afirmando que o próximo elemento é 31, o próximo elemento é 31, aí passa a ser uma dízima periódica composta, né? Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos continuar nossos estudos aqui? Então, veja, nós vimos conjunto dos números naturais, que está contido nos inteiros, conjunto dos números inteiros está contido nos racionais, e aí nós podemos fazer também algumas propriedades do conjunto dos números racionais. Quem são elas? Bom, vamos lá. Todo número natural e todo número inteiro é racional. Verdadeiro, lembra? Racional, natural está contido no inteiro, que está contido no racional. Verdadeiro. A soma ou diferença entre dois números racionais resulta em um número racional. Também verdadeiro. Se eu somar ou subtrair dois números racionais, vai gerar um número racional. Produto entre dois números racionais é um número racional. Também é verdadeiro. Quociente entre dois números racionais, sendo divisor diferente de zero, porque lembra, você não existe divisão por zero, vai gerar um número racional. E aí você tem as operações com números racionais, que a gente fala operações com frações, né? Então, na adição de fração, a gente faz ou tira o famoso mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 3 é quem? É 12. E aí, como é que eu resolvo isso aqui? Lembra? Vamos recordar lá atrás. Ó. Pega o 12, divide por 4, dá quanto? Dá 3. Multiplico por 3, dá 9, tá aqui. Se eu pego 12, divido por 3, dá 4. Quando eu multiplico por 5, dá 20, que tá aqui. 9 mais 20, 29. Então, a adição, você vai tirar o mínimo. A mesma coisa vai acontecer na subtração. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 9 e 6? É 54. Já não lembro como é que tira o mínimo. Então, vamos lá. Ó. Entre 9 e 6. Vamos tirar o mínimo. Lembra lá? Faz aquela retinha, ok. E aí você vem, divide por quanto? Qual o menor múltiplo comum? É o 2. Bom, por 2 vai dar 3. Vou repetir o 3 aqui, ó. Agora, por 2. Por 2 vai ser quem? Por 2 não dá. Então, vai ter que ser o 3. Mas, opa, aqui eu errei, né? Aqui é 9, perdão. Aqui é 9. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. Vai ser por quem? Por 3. Não é isso? E aí, quanto vai dar isso aqui? 3 por 3 vai dar, ó, aqui vai repetir 1, aqui vai dar o 3, vai dar 1, não é isso? Então, quem vai ser o mínimo? O mínimo vai ser 2 vezes quem? Vezes 3 vezes quem? Vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, tem um erro aqui, né? Qual que é o erro, pessoal? Qual é o erro que nós temos aqui? Tá aqui, não tá, ó? Esse mínimo aqui não é 54. Esse mínimo aqui é quanto, pessoal? Esse mínimo aqui, na verdade, vai ser quanto? 18, né? Vai ser 18. E aí você pega 18 dividido por 9, dá quanto? Dá 2 vezes 2, dá 4. Vamos fazer a correção aqui ao vivo e a cores, né? Na hora de digitar aqui, digitamos errado. 18, ou o mínimo é 18 aqui, né? 18 dividido por 6 dá quanto? 18 dividido por 6, ele vai dar 3 vezes 5 dá 15. Ó. E aí, 4 menos 15 dá menos 11 sobre 18. Joelson, mas olha só, estava errado, mas deu a mesma resposta. E aí, o que acontece? Na verdade, pessoal, quando você tem uma soma ou subtração de duas frações somente, você pode tirar o mínimo ou você pode multiplicar esses denominadores, tá? Claro, que aí você vai fazer uma conta com valores maiores, tá vendo? Que a resposta deu a mesma.
que foi feito aqui? Pegou 9 vezes 6, 54. Tá? Então, é uma das maneiras. Mas isso aqui você só pode fazer quando só tem duas frações. Ah, então não estava errado. Não. Nós poderíamos considerar errado se eu falasse para vocês que esse 54 fosse o mínimo. E, na verdade, nós usamos aqui a condição de quê? Duas frações, eu passo simplesmente multiplicar os denominadores, e aí, é claro, vou pegar o resultado. Olha, 54 dividido por 9 dá quanto? Dá 6 vezes 2 dá 12, entenderam? 54 dividido por 6 dá quanto? Dá 9 vezes 5, 45, e aí dá as mesmas respostas que nós fizemos. Mas lembrando, só podemos fazer isso aqui com apenas duas frações. Com 3 já não dá mais. Beleza? Tranquilo? Seguindo aí. Multiplicação de fração, essa é tranquila, né? Se você tem o produto entre duas frações, você vai multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 7 dá 21. 5 vezes 2 dá 10. Então, tá aqui. Se der para simplificar, você simplifica. Se não, tem a sua resposta. Ah, e quando eu tenho um número inteiro multiplicado por uma fração? Ah, pessoal, número inteiro multiplicado por uma fração, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai... Veja, se você representasse aqui um aqui embaixo, ó, se você representar um aqui embaixo, o que vai acontecer, pessoal? Estou desligando aqui o som do celular. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 5 dá 15, 1 vezes 7 dá 7. Então, tá aqui, ó. Se der para simplificar, você simplifica. Ah, e a divisão de fração? Bom, divisão de fração, o que você vai fazer? Se eu tenho uma divisão entre duas frações, ou a razão entre duas frações, como que eu resolvo? Olha, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Tá aqui. Então, ficou. Aí, quando eu multiplico pelo inverso, vou fazer o produto das frações. Ó. 2 vezes 9 dá 18. Tá aqui. 5 vezes 7 vai dar 35. Lembrando que se der para você simplificar, você simplifica. Beleza? Vamos seguir? Tá tudo tranquilo? Bom, aqui eu tenho outro exemplo, olha só. 1/5, olha, 1/5 dividido por 3/4. Então, uma divisão de fração, ela pode ser tanto representada assim, nesse primeiro caso, como nesse segundo. Indiferente de qual seja, vou usar o critério. Conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ser 1 vezes 4 dá 4, 5 vezes 3 dá 15. Está aqui o resultado. Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Viu aí? Então, nós vimos conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, e agora vamos ver o conjunto dos números irracionais. Quem é o conjunto dos números irracionais? Pessoal, os números irracionais são aqueles, veja só, se os naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, e os racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração, quem são os irracionais? É aquele que eu não consigo escrever na forma de fração. Então, se eu não consigo escrever, não é possível eu achar a fração de um valor, então o que acontece? Esse número é um número irracional. Ah, mas que número, qual é o exemplo de um número irracional? Vocês conhecem vários, né? Dentre eles, nós temos a famosa raiz de 2. Né? Raiz de 2 quer dizer o quê? Se você extrair a raiz de 2, vai dar 1,41, 42, 13, 56. Tem mais algarismos aqui, tá? Eu não coloquei, ó. Tem mais algarismo aqui, ó. Para cá. Não é isso? Então, veja, isso aqui não é uma dízima periódica e nem simples. Se não é uma dízima periódica e nem simples, eu não consigo transformar isso aí em fração. Ou seja, transformar esse valor em um valor racional. E aí ele é conhecido como quem? Números irracionais. Quem mais vocês conhecem que é um número irracional? Lembrar do valor de π, não é? Quem é o valor de π? 3,14, 7, aí tem todos aqueles algarismos, não é isso? Também é um número irracional. Então, todo e qualquer número que você não consiga representar na forma de fração é um número irracional. Beleza? Por exemplo, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 15, eles são números irracionais. Tranquilão? Bom, aqui eu coloquei o exemplo, né, da diagonal de um quadrado, porque a diagonal de um quadrado, né, lá na geometria, vocês já estudaram isso aí lá no ensino fundamental, é L raiz de 2. Então, se você pegar
Um quadrado de lado 1 vai ser 1 raiz de 2, que vai dar raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado, ele vai gerar um número irracional. Beleza? Tranquilão? Joia? Claro, desde que o lado seja um número inteiro. Porque pode ser que esse lado não seja um número inteiro, e aí ele deixa de ser um número irracional. Por exemplo, se esse lado aqui fosse raiz de 2. Raiz de 2. A diagonal seria quem? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Não é? Que isso aqui daria raiz de 4, que é 2. Então, esse quadrado que possui lado raiz de 2 não tem uma diagonal como um número irracional. Beleza? Tranquilo? Bom, e aí nós entramos na propriedade dos números irracionais. Veja que nós vimos propriedade dos naturais, dos inteiros, dos racionais e agora dos irracionais. Quais são as propriedades? Um número irracional não é um número racional. Verdadeiro. Por que não é? Porque o número irracional eu não consigo transformar em fração. A soma ou diferença entre um número irracional com um número racional vai gerar um irracional. Então, se você somar um número racional com um irracional, por exemplo, raiz de 2 mais 1, o resultado vai dar um número irracional. Raiz de 2 menos 1, o resultado vai dar um número irracional. Então, se você realizar uma operação de adição ou subtração entre um número racional e um número irracional, vai gerar um irracional. Produto entre número irracional e um número racional é um número irracional. Se você multiplicar um número racional com irracional, por um irracional, vai gerar um irracional. Agora, você pode multiplicar dois números irracionais que gera um número racional. Foi o exemplo que eu dei. Raiz de 2 é irracional. Raiz de 2 é irracional. Quando eu multiplico da raiz de 4. Então, tem que tomar cuidado aí, tá? E aí nós temos, né, o quociente entre um número irracional e um número racional, diferente de zero, vai ser um número racional. Então, se você dividir um número irracional por um racional, vai dar um número irracional. Exemplo, raiz de 2 é irracional. Dividido por 2, que é racional. Isso vai gerar um número irracional. Beleza? Bom, e aí como é que seria a representação de um diagrama desses conjuntos? Como é que seria a organização deles? Bom, aí nós temos o conjunto dos reais, que é o conjunto universo. Vamos pensar assim, né? E esse conjunto dos reais, nós temos a representação dele, que ele abrange os números irracionais e os números racionais. Então, a representação está aqui, ó. Então, eu tenho, olha só, o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Claro. E aí você tem alguns elementos que são os conjuntos, que são os elementos do conjunto irracionais. Ó, tá vendo? Então, quem é que vai ser o conjunto dos números irracionais? É quando você pegar os racionais menos os irracionais, você tem aqui. Então, essa região aqui, ó, essa região aqui, ela está comportando somente os números irracionais. Só que quando eu pegar e fazer a união, lembra da união? União dos conjuntos dos números racionais com os irracionais, o que eu vou obter vai ser quem? O conjunto dos números reais. Beleza? Tudo tranquilo? Viu aí, pessoal, que é tranquila essa questão do conjunto dos números, né? Se você começa pensando no conjunto interno, natural, inteiro, racional. Beleza. Natural está contido nos inteiros, inteiros está contido nos racionais, e aí você tem o conjunto dos números irracionais. Mas quando você faz a união, a soma dos conjuntos racionais com o conjunto irracional, você vai ter o conjunto dos números reais. Beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí esse conceito, que é básico, na verdade, relembrado isso aí, né? Aqui nós temos uma reta numérica, nessa reta você pode representar o conjunto dos números aqui. Veja, ó, o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, e esses racionais está contido nos reais.
Lembrando que os reais, né, contém os irracionais também. Beleza? Tranquilo? Pessoal, espero que vocês possam ter compreendido aí relembrado, na verdade, esses conceitos aí. Tá joia? Então, nós ficamos aqui. Até a nossa próxima aula aí, tá joia? Um abraço a vocês, fiquem com Deus.